aí, onde tá bom para investir agora? Essa é a pergunta que a gente sempre ouve e eu já vou dar um spoiler. Nunca é uma resposta única, mas eu vou deixar que o meu convidado de hoje responda isso pra gente. Eu sou a Raquel de Sá, estrategista de investimentos do Research da XP, e esse é mais um Expert Drops. Um episódio aqui do seu podcast preferido e, claro, agora videocast, que traz os principais destaques do que impactou os mercados no Brasil e no mundo, sempre pelos olhos do time da XP. E hoje aqui comigo para falar sobre, e aí, o que tá bom para investir agora? E também para te contar que risco pode ser bom, mas muito não é muito bom? Bom, vamos desvendar tudo isso aqui com o meu convidado, Rodrigo Sgavioli. Sgavi aqui, para todos que o conhecem, né? Nosso âncora do Morning Call, head de alocação aqui do time da XP. Então, vamos desvendar todas essas dúvidas. Bom dia, Sgavi, boa tarde, boa noite, no momento agora já boa tarde. Obrigada por estar aqui com a gente hoje. Faz muito tempo que você veio aqui no Expert Drops, né? Você parou de me convidar, eu parei de vir, então me convidando, posso estar aqui. E no Morning Call eu não sou âncora, eu sou um intrometido ali no meio de você e do Rafi, mas sempre que dá eu boto meu bedelho lá pra gente falar um pouquinho do que tá acontecendo no Brasil e no mundo, né? Não, excelente. O Sgavi veio aqui, gente, para quem não viu as primeiras participações, a primeira participação do Sgavi foi lá atrás, quando a gente ainda fazia aqui o programa só por áudio, falando justamente do que ele veio falar aqui hoje, né, do relatório mensal de alocação. É o principal relatório produzido ali pelo time de alocação, e eles respondem essa pergunta, né, e agora, onde investir? Porque, bom, já pensando aqui direcionando minha primeira pergunta aqui, Sgavi, a gente fala muito de cenário, né, então eu já trouxe aqui recentemente, eu trouxe a Luísa, o Rodolfo, o Ale para falar de inflação, né? O Rafi falou também um pouco de cenário, mais olhando para as ações, falamos de renda fixa, mas dando um passo, né, para trás, ou talvez indo um pouco mais para cima, né? Como que vocês enxergam o cenário, né? Onde que se encaixa todo esse cenário que a gente fala, do ponto de vista da alocação, e aí do outro lado, né? Como que vocês veem a interação também com o que os nossos times que olham para as classes de ativos estão vendo? Legal, ótimo ponto, porque eu não sei se todo mundo tem claro, né, Raquel? Primeiro que onde que entra o cenário para nós do time de alocação? Final do dia, o nosso time não precisa ser o cara que sabe o detalhe do PIB, né? Para isso tem o Rodolfo, né? Do time do Caio Megali, para isso tem a Luísa, tem o próprio Caio, das contas públicas o Thiago. O que o nosso time ele precisa? Ele precisa usar o máximo de insumos que a gente tem, e óbvio que o nosso time de research é um dos principais que nos trazem as visões sobre cenário macroeconômico e as perspectivas que estão vendo para bolsa, renda fixa e tudo mais. Porque a função do nosso time, Raquel, é entender quais são, então, esses cenários, calibrar para o cenário mais provável, mas também desenhar os cenários alternativos. Quando você tem uma convicção de um cenário mais provável, é ali que você coloca a maior parte das suas fichas. E o que eu quero dizer com isso? Então, no relatório mensal de alocação, você encontra um pouco de cenário? Encontra, porque a nossa forma de, como você bem, acho que metaforizou, de dar um zoom out e dizer o que é que nós estamos enxergando como mais provável de acontecer. Então a gente começa ali falando um pouco sobre esse cenário para tangibilizar qual é o cenário que a gente tem visto. E aí eu já te coloco assim que o momento ele é bem auspicioso, porque a gente tem falado muito, né, Raquel, das dualidades atuais, das dicotomias. Lá fora, por exemplo, a batalha do macro versus o micro. Se por um lado você tem o macro bastante conturbado, com tudo que vem acontecendo em relação às políticas econômicas, fiscais, aos ruídos políticos que o governo do Trump tem causado, mas também, né, outros assuntos ligados à questão fiscal na França, questão na China também de como ela está se posicionando nessa reorganização das cadeias globais, versus o micro, por exemplo, nos Estados Unidos, que é muito saudável e cada vez mais pungente. Hoje, a gente gravando aqui na quinta-feira, dia 11 de setembro, por exemplo, a gente tem notícias, né? Na verdade veio ontem, mas da Oracle,
uma questão falando do setor ali de cloud. A gente não para de ter notícias dos investimentos das grandes, né, em data centers. Então, há uma pujança microeconômica nos Estados Unidos versus o macro. Assim como a gente está questionando o cíclico versus o estrutural. O cíclico o Fed provavelmente vai cortar os juros mais rápido e num orçamento maior, mas os prováveis danos estruturais à economia americana ou aos Estados Unidos como um todo, por conta de todos esses ruídos, que não são só ruídos, muitos são sinais, como isso vai impactar em produtividade, em inflação. Então, Rachel, acho que resumindo, a gente tem visto lá fora muitas dicotomias, muitas dualidades, muitas incertezas, e que aí, se a gente for falar de portfólio, né, assim, eu posso falar rápido de Brasil, mas como é que elas traduzem no portfólio? Não dá para você apostar tudo para um lado ou para o outro. Ou seja, não dá para você ir lá já montar uma carteira super ganho de capital, com, né, um bando de bolsa, um bando de fundo imobiliário, de pré-longo, mas também não dá para você pensar em só ser defensivo, talvez. Porque o CDI não vai resolver todos os seus problemas. Então, sem dar muito spoiler, não sei se você depois vai explorar isso, mas a gente depois transpassa isso para os portfólios, explicando por que você tem que ter, talvez, ainda mais carrego que ganho de capital, mas você vai ser penalizado se você não tiver coisas que se beneficiem de oscilação de preço. Não, excelente, porque é isso mesmo, né? A gente, eu sempre falo aqui, né, que trazemos todo mundo pessoas de diferentes times aqui, mas a gente está sempre coordenado, né? Então, você não vai ouvir eu falando assim, não, eu tô aqui falando da minha carteira de ETFs globais e eu acho que a gente tem que ir all in em, sei lá, grandes empresas da Índia, né? Nada a ver aqui com o call do Rafi e da Irene, ou mesmo, né, com o call de vocês olhando para classes de ativos. Então, todo um trabalho coordenado. E isso de probabilidade eu acho bem interessante também, né? Porque as pessoas... É interessante a gente olhar para o portfólio com essa lente da probabilidade. Pô, a gente está tentando encaixar, dadas as probabilidades que a gente está vendo nos diferentes cenários possíveis, como que a gente pode equilibrar o risco e o retorno, né? Porque tudo que a alocação, diversificação quer, Raquel, é fazer o exercício contínuo de humildade intelectual, e talvez a hora que a gente for falar do relatório de risco isso fique mais claro, de que a gente tem muita coisa que a gente só sabe que não sabe. Exato. Óbvio, assim, eu hoje num evento de manhã usei esse exemplo, né? Hoje é 11 de setembro. Você acha que alguém em sã consciência, no dia 11 de setembro de 2001, trabalhando ali nas torres, ou mesmo que não trabalhava, né? Tinha a vaga ideia que um avião atingiria as Torres Gêmeas e causar o que causou. Propositalmente, né? Exatamente. Então, a gente tem risco que a gente consegue mensurar, mas a gente tem incerteza. Então, como ninguém tem muita bola de cristal, e se tiver, me procura, por favor, eu estou precisando, tudo que a gente faz é tentar alocar o portfólio, ou os portfólios, na direção daquilo que é mais provável. Perfeito. Deixando um espaço para aquilo que é, talvez, o menos provável, mas não improvável. Hoje eu vi uma frase legal, assim, né, de uma líder de um escritório, falando, as probabilidades, elas estão aí para acontecerem. E pode até que as coisas deem certo. Porque as pessoas também só pensam que probabilidade é pro lado ruim. Né? Mas não, você pode pensar naquilo que pode dar certo. E o momento é bem, talvez, emblemático para essa discussão, porque ele está bem dividido, bem meio a meio, tá bom? E bom, nesse momento de probabilidades meio a meio, né? Então de fato, né? A gente tem falado muito aqui, o Caio também trouxe essa visão, né? De que o cenário externo, ele parece que não, mas ele está relativamente positivo para emergentes, né? Para países como o Brasil. Se a gente tirar os ruídos, se a gente tirar 50% de tarifa, tira 50% de tarifa, aí o Trump falando sobre, né, a questão política brasileira, etc. Mas se você olhar friamente os dados, o cenário, se você não colocasse nome aos bois, não falasse nenhum contexto anterior, ia falar, pô, é um cenário ok. Dólar fraco, juros em queda nos Estados Unidos, inflação caindo no Brasil, juros, um banco central com uma posição dura, retomando credibilidade, expectativas de inflação caindo, um cenário de potencial alternância de poder, mas, enfim, é
é um cenário, né, quando a gente olha lá fora e aí junta para cá, não parece ser, né, um cenário de rotação, é importante aqui nos investimentos, mas claro, sempre medindo aí as probabilidades do outro lado também. Então, o que a gente está vendo para as principais classes de ativos? A gente continua com aquele cenário ainda de priorização de carrego frente ganho de capital? Perfeito, ótimo ponto. Sim, grande parte do portfólio reflete a tese de carrego. E aí, gente, carrego é tudo aquilo que você, em tese, captura o rendimento daquilo da forma mais convicta e certa, seja ao longo da jornada do ativo no seu portfólio, seja no vencimento. O que eu quero dizer com isso? Comprar CDI hoje tem um carrego muito positivo, porque você vai capturar aquele rendimento alto ao longo do tempo. Um pré-fixado longo, hoje, tem um carrego alto também. Mas ele vai ter uma componente, eventualmente, de ganho de capital, caso o mercado melhore, com o fechamento da curva de juros. Eu tenho que ter mais, talvez, carrego em CDI do que pré? Talvez sim. Porque nesse contexto de discussão de quanto de juros vai cair, mudança, né, alternância de poder e mudança do framework fiscal no Brasil nos próximos anos, eu não quero cravar na pedra hoje que o Brasil vai para o caminho muito ruim ou muito bom. Então, na dúvida, eu não posso ter tudo em CDI. Eu tenho que ter um pouco desse pré-fixado também, porque se a curva fechar, eu capturo também ganho de capital. Mas eu estou alocando, então, boa parte do portfólio de renda fixa visando carrego. Mas eu posso ter carrego também nas outras classes. É isso que talvez muita gente não entenda. Eu posso ter carrego em bolsa com ações boas pagadoras de dividendo. Perfeito. Eu posso ter carrego em fundos imobiliários, em Fiagro, que me paguem rendimentos atrativos também. Então, eu acho que é muito importante as pessoas entenderem que sim, hoje, nesse contexto, os portfólios têm mais carrego que ganho de capital, mas não se expor a ganho de capital, Raquel, por exemplo, fez com que nesse ano, talvez seu portfólio tivesse um pouco para trás. Porque os investimentos em ativos de oscilação de preço, que é a tese do ganho de capital, bolsa, IMAB, né, que é o de inflação, pré-fixados, bolsa americana, estão indo muito bem, obrigado. Bolsas globais, de uma forma geral, né, estão batendo all-time high, mesmo com todos esses ruídos. Então, não ter um pedaço disso, principalmente para quem precisa ter um pedaço disso, que aqui isso tem que ficar muito claro, né? O grande problema, Raquel, num portfólio é você ficar subótimo. E o subótimo pode ser que você está tomando risco demais sem precisar, mas geralmente até é risco de menos você precisando. Então, o investidor acha que só ter CDI vai resolver a vida dele. Quando ele faz um planejamento financeiro, ele percebe que carregar aquele CDI por 10, 20 anos vai fazer ele não atingir os objetivos financeiros e patrimoniais dele. E, aliás, aqui já é o spoiler do nosso outro relatório que a gente... Exato. O SGAV é ótimo que ele vem, aí ele já faz o próprio gancho, já puxa, né? Maravilhoso. Não, mas é isso mesmo, né? Inclusive foi o que é bem em linha com o que a gente fez no relatório que eu e a Mayara falamos aqui há algumas semanas, que foi o CDI e IPCA, né? Qual valia mais a pena? E a gente mostrava que, olha, o CDI, ele obviamente tem a sua importância na carteira até, né? Por isso ele está como grande parte das nossas carteiras recomendadas, mas ele sozinho, né, não vai fazer o trabalho, né? Principalmente olhando pelo fato de que ele pode, inclusive, perder para a inflação, né? Ou seja, não vai conseguir manter o poder de compra, né, o valor real do patrimônio ao longo do tempo, que costuma ser, né, que deveria ser um dos principais objetivos que, né, se tem ao investir o dinheiro, né, manter esse patrimônio. Vou dar um exemplo, né? Imagina que hoje, e a gente até soltou alguma coisa baseada até um pouco nessa discussão, a gente mostrou, para não tentar enganar ninguém, que o carrego do CDI nos próximos 3, 4 meses, com as nossas projeções, ela vai superar o carrego de um título pré e do título de inflação. Perfeito. É verdade. Foi o que mostramos no nosso relatório ali também. Então, daqui até dezembro, por exemplo, mais ou menos, eu posso errar um pouco o número. A gente está pensando que o carrego do CDI daqui até dezembro vai ser 4,8. O carrego do pré e da inflação aproximadamente vai ser 4,3. Ou seja, é dizer que o pré-inflação vai dar, se a curva não fechar ou não abrir, vai dar alguma coisa como 90% do CDI. Tá? É ruim? Não. As pessoas se incomodam em rodar um pouco abaixo do CDI. Mas pensa o seguinte, se você não tiver um pedaço de exposição nessas coisas, olha o que pode acontecer. Se você tiver um fechamento de curva, que não é absurdo, de 0,3, tá bom? Em alguma coisa de duration, vamos facilitar aqui minha vida, de 5,
por exemplo, perto do que a gente... Médio, né? Você está deixando para trás aqui de capturar alguma coisa como 0,15 de retorno adicional que você vai ter. E aí, dependendo do tamanho que você tem disso no seu portfólio, ele vai poder ser bastante expressivo. Então, o que a gente quer dizer é, você precisa ter essa opcionalidade no seu portfólio, porque qualquer fechamento de curva, a gente acha que ele pode vir a qualquer momento, a gente só não tem a tal bola de cristal para saber se é agora ou se é no meio do ano que vem, você não vai capturar ganhos adicionais que levem aquele teu 90% do CDI para alguma coisa de 110% do CDI, 120% do CDI. Raquel, já teve momentos históricos que um título IPCA rendeu 300% do CDI, 200% do CDI. Com certeza. Então, o que hoje o carrego só pode ser levemente abaixo, pode ser exatamente o mesmo ativo que vai te levar a ter uma rentabilidade lá na frente muito melhor. Então, custa caro, às vezes você não tem exposição. Não correr risco, né? E eu acho que, bom, esse de fato é o gancho aqui para o relatório que vocês acabaram de soltar sobre risco, né? Então vocês falam um pouco sobre a definição de risco, e aí o risco de correr muito risco e o risco de não correr risco, que muitas vezes nos investimentos acaba sendo mais presente, né? Que a gente olha o risco de não se correr risco. Ah, não, eu vou ficar aqui sentado no CDI que tá bom demais para mim, né? Então, enfim, você pode trazer um pouquinho aqui do que vocês trouxeram nesse relatório? Ótimo. E é um relatório, gente, que eu brinquei aqui com a Raquel no nosso warm-up, que eu mandei para minha mãe ler. Então, minha mãe, ex-funcionária pública, não entende nada disso. Então, aqui fica o convite para mostrar que a gente tentou criar algo, Raquel, acessível a todos. E aqui, vamos começar um pouco uma viajada, porque ele é bem qualitativo, o relatório. Ele não é super técnico, porque a gente vai deixar para falar da parte técnica de risco depois. O que a gente quis trazer aqui, Raquel? Que lidar com incertezas é da natureza humana, ou deveria ser da natureza humana. A gente pode ver isso, e de novo, gente, eu vou dar uma viajada aqui, tá lá no relatório. Qual era a incerteza lá do início da vida humana na Terra? Cara, era o cara ficar na caverna e não sair nunca da caverna, e efetivamente ele morrer de fome. Exatamente, ele estava ali no quentinho da caverna, mas que hoje pode ser comer, né? Em investimentos traduzidos por CDI, talvez. Só caverna quentinha do CDI. Mas o risco dele ficar na caverna, naquilo que é quentinho, é daqui a pouco ele ter sede, ele ter fome. Então eu entendo, porque quando você se propõe a sair da caverna, o que você quer? Encontrar uma cachoeira, um rio de água límpida, beber dessa água pura, né? Encontrar comida, encontrar frutas. Só que a gente sabe que nesse caminho, o que você pode encontrar também? O predador. Exato, o urso. Um urso, um leão no meio do caminho. Então, é da natureza humana. Ao longo do tempo, para não viajar muito, a gente sabe que principalmente ali Pascal, Fermat, começaram a calcular um pouco essa questão do risco, e até a capa do relatório é um jogo de dados, né? Usando os jogos de azar como exemplo, né? Porque aí você começa a conseguir separar risco de incerteza e risco, você consegue atribuir probabilidade. Mas, Raquel, cada vez mais a gente percebe que o segredo para tudo na vida é você ter a capacidade de lidar com incertezas. Não tem jeito, porque aqui fica um primeiro grande recado do relatório. O mundo, Raquel, não é determinístico. O mundo é probabilístico. Então, não adianta você montar um portfólio que vai responder, a gente falou disso agora há pouco, só a um cenário. O que tá bom agora? Olha lá, pronto. O que tá bom agora? Porque pode vir o tal do míssil que eu comentei, e esse míssil pode ser uma facada num presidenciável, um avião de presidenciável que cai, pode ser um avião numa torre gêmea, pode ser... Uma doença que veio de não sei aonde. E o imponderável, ele acontece, ele está aí exatamente para acontecer. Então, por que eu estou falando isso? Porque as pessoas, e aqui eu começo a transportar para a parte que cabe em investimentos, eu acho que as pessoas elas precisam entender o quanto elas sabem lidar ou conseguem lidar com incertezas. Porque risco, Raquel, a gente tem ferramenta matemática e estatística para calcular vol, semivariância, variância. O relatório não é sobre isso. O relatório é sobre risco individual. O quanto você está ou não atingindo os seus objetivos financeiros com o seu patrimônio.
E aí aqui eu paro de dar essa viajada, porque aí eu acho que eu toco num ponto que deveria ser o interessante para todo mundo. O risco, Raquel, é o risco de você não tomar o risco necessário para atingir os objetivos financeiros que você tem ao longo da sua vida, que muitas vezes não são só seus, é da sua família, dos seus filhos, né? Daquilo que você combinou como família, que é o que vocês pretendem atingir ao longo do tempo. Então, só para dar um pouco desse spoiler, eu acho que a gente aborda muito isso. O risco é individual e é muito menos do que oscilação de preço de curto prazo, é muito menos do que bater o CDI todo mês. É sobre você atingir os seus objetivos financeiros ao longo da vida. Excelente. A gente estava, eu acho que, trazendo aqui, enfim, super interessante o relatório, essa viajada, mas é importante, né? Porque a gente fala muito de coisas tão, assim, down to earth, né? Tão aqui do mundo que está acontecendo e as coisas mudam muito rápido, que às vezes é importante, né? Dar esse passo para trás e entender, tá, peraí, mas por que eu estou investindo? Né? Qual que é o meu objetivo Por com que eu isso? tenho esse portfólio, né? Por que eu tô investindo com esse portfólio? E eu acho que tem uma questão aqui que a gente tem falado bastante também, que vocês falam disso aqui também, assim, a percepção de risco de cada um também vai mudar. E aí vem muito o perfil, né? O que eu posso achar um risco elevado, você pode não achar. E se esse risco também não estiver equilibrado, e aí que entra as finanças comportamentais, né? Aí não dá, né? Perfeito. Aí deu ruim. Acho que as finanças comportamentais, a gente cita no texto um livro que eu acho que é a Bíblia para quem quer entender disso, e eu sou apaixonado pelo tema, que é o Rápido e Devagar, né, do Daniel Kahneman, que ele fala primeiro de uma questão que eu acho que todo mundo deveria se atentar, né, que é a aversão à perda. Vários estudos empíricos levam a gente a acreditar que a dor da perda é de 2 a 3 vezes maior que a do ganho. O que é isso? Raquel, quando você vai lá e faz um investimento e você ganha R$100 com o investimento, olha que maluco, ele tem na direção contrária, mas na proporção de uma perda que seria 3 vezes maior. O que eu quero dizer com isso? Você tende a ter uma aversão muito maior à perda, né, do que a felicidade do ganho. A intensidade é 2 a 3 vezes diferente. Onde que a gente prova isso? Na maioria das vezes, se você fizer um teste, que é bem rápido, tá, Raquelzinha? É assim, pensa se eu virasse para você e falasse agora, Raquel, você quer que eu te faça um Pix de R$100 ou você topa jogar uma moeda, e moeda a probabilidade é 50-50, né? E aí, nesse caso, eu vou te fazer um Pix podendo ser de R$250. Muita gente fica com R$100. R$100. Porque tá certo, líquido e certo. Quando eu falo o seguinte... Eu quero dado. Vamos apostar. Você tá propensa a risco, legal. Mas tem gente que não. Olha como dá. E aí eu vou, é o gancho que eu quero para a última coisa que eu quero. Olha como dá pra gente calcular para cada pessoa a propensão a risco. Você topou ir pro jogo. Agora, olha o contrário. Se eu te falar assim, Raquel, me faz agora um Pix de R$250 ou vamos jogar uma moeda aqui para ver se você vai me fazer um Pix de R$100. Você prefere jogar a moeda? Lógico. Você quer correr o risco de fazer um... De tirar menos. De não ter que me fazer exato, um Pix. Exato. Né? Não, então, se eu tenho a chance de não sofrer uma perda aqui, bora nela. Exatamente. Então, eu acho que essas formas de tentar enxergar individualmente, como você falou, através, Raquel, que para mim aqui está o segredo do texto. A gente fez tudo isso para desembocar no que as pessoas não podem ignorar a importância de fazer um planejamento financeiro individualizado, entender os seus vieses comportamentais, mais do que, Raquel, se tem que ter, ou antes de, né, tem que ter o fundo A, o fundo B, a ação B, o CDBA, o CDBB. Começa de um planejamento financeiro, entende qual é o risco que você precisa tomar, qual o tamanho dele, quais são os seus vieses, porque o combinado não sai caro. Perfeito. E aí não adianta eu montar hoje um portfólio perfeito, aparentemente, para o retorno que você quer, se o primeiro chacoalhão que acontecer, você cai fora dele, né? Então, acho que o texto fala muito sobre isso, eu estou muito feliz porque ele é um texto para que as pessoas passem a enxergar risco de outra forma. Que tem formas de calcular, 1000 formas, mas eu acho que o risco é muito mais individual e ele muda ao longo do tempo. Então, que a gente gaste mais tempo olhando para si e quais são os riscos que a gente topa tomar para chegar até onde a gente precisa,
não até onde a gente acha que quer. Excelente, excelente. Muito bom, Esgavi. Acho que, enfim, depois dessa fechada aí tão boa, acho que agora só nos resta convidar as pessoas a ler o texto, né, na íntegra, que está aqui publicado, como sempre, no nosso site aqui de conteúdo. Então, muito legal. Eu acho que todos esses textos que vocês vêm fazerem mais conceituais, mais reflexivos, sendo eles mais teóricos ou mais filosóficos, eles são super importantes, né? Eu acho que é isso o conceito de alocação, né? Então, vamos olhar o macro, vamos dar um passo para trás, botar um avião para cima, alguma coisa assim do jeito, para poder enxergar, né, antes de se perder no micro. Né? Eu acho que tudo isso é muito importante quando a gente fala de investimentos. Às vezes a gente foca muito no ruído de curto prazo e esquece, né, da importância do conjunto, do estrutural. Né? Porque é sexy falar do ativo da vez no clube com os amigos, né, no surf. É legal, né? Investir nisso, isso tá bom. Exato. Cara, mas... É o que eu mais escuto na água. Ô, Raquelzinha, onde eu invisto? Eu falo, o quê? Peraí. Peraí que eu vou dropar essa onda aí. Exato. Muito bom, obrigado. Imagina, bom, muito obrigada por estar aqui com a gente mais uma vez, Esgavi. Te chamarei mais vezes. Eu fiquei, assim, chocada que fazia tanto tempo que eu não te chamava. Então pode deixar que você estará no radar. E bom, gente, para vocês que ouviram a gente aqui até o final, lembrando, né, que o Expert Drops, ele é um spin-off da nossa newsletter semanal, o Expert Drops, que ele também traz outros destaques que foram produzidos nessa semana pelo time de research da XP. E alguns deles foram o resultado do IPCA, né, nossa análise sobre o resultado do IPCA dessa semana. Então tivemos... como a gente previa, né, a gente e todo o mercado aqui, né, houve deflação medida pelo IPCA em agosto, né? Foi uma deflação de 0,11%, levou a métrica acumulada em 12 meses a desacelerar, mas isso, gente, não significa que a inflação não é mais um problema no Brasil, que é isso, vamos todo mundo pré-fixado, botar o dinheiro todo lá, afinal de contas o problema aqui é a deflação. Não é, tá? Diferente do que está acontecendo, por exemplo, agora na China, que eles estão realmente lutando para reverter um cenário de deflação, a gente não tá com esse problema. Foi uma coisa bastante pontual, principalmente por conta de movimentos. Teve um bônus de Itaipu, né, que foi incluído ali por decisão judicial, enfim, nas contas de energia. Então, você vai ver que na sua conta de energia teve ali uma quedinha em agosto, mas isso já volta o mês que vem ao normal. Né? A gente também teve questões climáticas, né? Ou seja, tudo que a gente chama de exógeno, que é fora do sistema da política monetária, do ritmo da atividade econômica. Então, a gente teve aí questões climáticas importantes que impactaram a produção de alimentos. Então, a gente está com uma produção bastante forte e beneficiada por um clima aí favorável. Então, teve queda, né, no preço de tomate, batata, já vai aí fazer o seu vinagrete com purê de batata, que está valendo a pena esse mês. Mas, brincadeiras à parte, isso, claro, tem impacto nos investimentos, né? E muita gente já estava preocupada sobre, poxa, o que vai acontecer com os meus FIIs, por exemplo, que são ali atrelados, né, a meus FIIs de papel, principalmente, que são atrelados a títulos, atrelados, por sua vez, à inflação. Né? Então, a gente traz também uma análise nessa semana do Marcos Gonçalves, o nosso head de fundos listados aqui, falando que, poxa, de fato, de novo, isso é uma questão pontual, né? Foi uma deflação pontual causada por fatores pontuais, e isso não impacta a nossa visão estrutural para os FIIs de uma maneira geral e para aqueles fundos que a gente tem na nossa carteira recomendada, lembrando que vários deles já acumularam, já prevendo, né, já sabendo que viria essa desaceleração da inflação na segunda metade do ano, eles já tiveram aí um acúmulo importante de caixa para poder garantir o pagamento de proventos ao longo desses meses e não ter tanto impacto dessa deflação. E também tivemos, então, além da análise da inflação em si, né, da deflação no caso, do impacto dessa deflação nos FIIs, a gente também teve aqui, né, uma análise bem interessante sobre o fluxo na nossa bolsa. Então, como é que está o fluxo? Qual dinheiro está entrando? Qual dinheiro está saindo da Bolsa Brasileira? Então, eu gosto bastante desse relatório, né, porque eu acho que às vezes também quando a gente fica falando de preço de ação enfim, e bolsa e perspectiva, a gente esquece que nos investimentos, né, no mercado financeiro, é tudo sobre compra e venda. Então, se tem muita gente comprando as ações, tem alguém vendendo. Se tem muita gente vendendo, tem alguém comprando. Então, o fluxo é muito importante. Né? Então, a gente vê nesse mês
que o fluxo estrangeiro, ele perdeu força, ele ficou mais ou menos no 0-0 em agosto, né? Então ele perdeu um pouco de força justamente por conta de uma série de ruídos que a gente viu ao longo do mês, mas não chegou a ser negativo, o que é positivo. Mas a gente também vê que os investidores pessoa física, por mais que eles sejam hoje mais numerosos do que eles já foram lá atrás, a gente viu uma saída relevante, tanto da Bolsa quanto de fundos, de uma maneira geral, fundos multimercado, fundos de ações, fundos de renda fixa, muita gente fugindo, né, para onde? Para o CDI. Muita gente não lendo o texto do SGAV aí, não vendo que não correr risco é um risco, né? Então acho que dá para juntar bem, né, todos esses conteúdos para vocês, mais uma vez, verem que a gente tem aqui um cenário coerente, né? Se a gente vai estar certo ou vai estar errado, o futuro dirá, mas de fato que a gente está olhando tudo em conjunto aqui, né? Não à toa que o SGAV e o time fizeram esse texto sobre risco. Quando a gente vê esse movimento no mercado que está sendo sinalizado, comprovado, reforçado pelo fluxo, dá para ver que esse problema de não querer correr risco, né, ele é uma realidade do momento atual, né? Bom, então é isso, já trouxe aqui grande parte dos nossos destaques, mas é claro, como sempre, tem muita produção no nosso site de conteúdos, então tem bastante coisa acontecendo na temática ali de inteligência artificial. Fiquem de olho no top 5 temas globais. A gente também teve relatório setorial de renda fixa, falando de papel e celulose, então o nosso time aqui é on fire de conteúdos e, claro, a gente fala de todo mundo e não fala de nós mesmos. Essa semana também publicamos a nossa carteira de ETFs globais, né? Então aquela carteira que replica a alocação feita aqui pelo time do Arthur, do SGAV, global, para aquela parte do seu patrimônio que deve ser dolarizada, no mínimo aqueles 15%, a depender dos seus objetivos e da sua situação familiar e os seus planos adiante. Para você replicar exatamente a alocação recomendada, a gente tem a nossa carteira de ETFs globais, que é composta por uma série de ativos de diferentes classes. Então, se você for lá na nossa carteira, fizer ela pela B3, ela é automatizada, mas também dá para fazer ela totalmente em dólar lá na sua conta lá fora, né, para já ter essa exposição, né, 100% internacional. Então é isso, gente. Muito obrigada mais uma vez, SGAV, pela presença. Muito obrigada a vocês que assistiram, ouviram a gente até o final. Por hoje eu fico por aqui. A gente se fala e a gente se ouve na semana que vem.